Salve, salve nação rubro-negra, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer um corte do programa Equipe F da ESPN, tá bom? A gente vai estar vendo ali o Zé Elias, Pascoal, os demais comentaristas trazendo as últimas notícias, as últimas informações a respeito do Flamengo, tá bom? Tanto de reforços quanto também da partida do domingo contra o São Paulo no Maracanã, tá bom? A gente vai estar acompanhando tudo isso aqui nesse vídeo. Mas antes, gostaria de pedir a você que, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sino para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. São Paulo. Flamengo voltou aí da Copa, 4-0 na Chapecoense, goleada, tranquilo. São Paulo saiu na frente do Atlético Paranaense, tomou uma virada, já teve protesto da torcida, já vaiaram e tal, já xingaram, diretoria, já voltou daquele jeito, daquele jeito. Aí eu te pergunto, Rafa, para o Flamengo, a vitória é fundamental para não desgarrar do Palmeiras, ou dependendo do que acontecer com o Palmeiras, até diminuir essa diferença. É a briga dos dois, certo? O São Paulo, se ele perder, e vamos combinar, é um jogo com o Flamengo. Acontece, embora o São Paulo, o retrospecto com o Flamengo seja muito bom. Mas se perder, acontece. Mas se ele perder, dependendo do que acontecer na rodada, ele pode ser puxado ali para muito próximo da zona do rebaixamento. E aí, do jeito que já está a relação com torcida e tal, dificuldade, outro time com transfer ban e tal, a gente sabe como fica o clima. Eu te pergunto, para quem a vitória é mais importante, é mais pesada, é mais determinante? Pensando na perspectiva própria do clube, para o São Paulo, evidentemente. Eu acho que para qualquer time que vencer o Flamengo ou o Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro, a vitória tem um peso diferente, porque poucos serão os que conseguirão esse êxito ao longo de todas as 38 rodadas e agora falta apenas metade da competição. Então, claro que para o São Paulo, na perspectiva do São Paulo, a vitória é mais importante. Embora o Flamengo saiba que ele tem um déficit matemático em relação ao Palmeiras, e acho até que ele é um déficit relativamente pequeno, não pelos 7 pontos em si, mas pelo fato do Flamengo ter um jogo a menos, esse jogo ser em casa contra o Mirassol, pelo fato de ainda termos um jogo entre ambos no segundo turno que vai ser disputado em São Paulo, e a gente sabe que o Flamengo pode ganhar em São Paulo, assim como o Palmeiras ganhou jogando no Maracanã. Então, não é propriamente a diferença que preocupa tanto assim, tendo 19 rodadas pela frente, na minha concepção. Preocupa, evidentemente, é a questão de estar ali sempre mantendo essa distância direta com o seu adversário na busca pelo título brasileiro. Então é evidente que para quem quer ser campeão brasileiro, todos os jogos são decisões. O Flamengo tem aí 19 decisões pela frente, né? O Flamengo tem, portanto, uma responsabilidade muito grande na busca por esse título de vencer todos os jogos, principalmente os jogos em casa. Agora, se a gente for separar a perspectiva de um e a perspectiva de outro, pelos momentos, o São Paulo evidentemente precisa mais, né? O São Paulo não é um time para poder ficar brigando na parte de baixo da tabela. O São Paulo tem recursos para pensar em coisas maiores no Campeonato Brasileiro. O São Paulo tem a terceira principal torcida no país em termos numéricos. Isso está comprovado. Então, assim, eu entendo, terceiro ou quarto no máximo, né? Discussão aí com o Palmeiras. Eu entendo que, se a gente analisar separadamente os contextos, o São Paulo acaba tendo nesse jogo uma pressão sobre si maior, embora seja o Flamengo. E aí aquela velha história, não dá para dizer que perder para o Flamengo vai transformar o elenco o ambiente do São Paulo numa crise maior do que já está. Talvez é uma... Claro, ninguém fica esperando derrota, mas é uma derrota que se acontece, se não for uma derrota cachapante e tal, é uma coisa que, ok, aconteceu. Tá no contexto, né? Tá no planejamento. É o contexto. Agora sim, Zé, eu entendi o que o Rafa falou, mas eu ainda acho assim. Tudo bem, são 19 rodadas ainda pela frente. Se dá um tropecinho, o Flamengo pode recuperar, ter confronto direto, tem muito campeonato. Só que assim, o quanto antes... Ganhar melhor. O Flamengo ganhar, o Flamengo ir tirando a diferença, ou o Flamengo não deixar o Palmeiras desgarrar, melhor. Porque se acontece de perder para o São Paulo e o Palmeiras ganha, esses 7 pontos, que na realidade podem ser 4, eles viram 7 de verdade. Sim. Né? E aí, tem muito... Mas aí a pressão vai aumentando. Né? Ou já é mais para tirar. O confronto direto... que o Flamengo está fora da Copa do Brasil. Exatamente. Então, assim, vai ficando mais... Vai passando o tempo, vai ficando mais difícil de tirar. E mesmo que ganhe o confronto direto, ainda ficaria atrás.
Então eu acho que essa vitória para o Flamengo ela tem um peso. O São Paulo, tudo bem, pode ficar próximo da zona do rebaixamento, mas, cara, é uma realidade ali que nos confrontos diretos com o pessoal ali de baixo, o São Paulo pode ganhar e tudo, que não tem muita diferença também para os outros, ali daquela parte, né? Dos grandes que estão ali, né? A gente falou do Grêmio, por exemplo, agora há pouco. Mas o Flamengo, eu acho que tem um peso. Não, eu vou falar em nome do Playboy do Morumbi. Playboy do Morumbi, por Playboy favor. do Morumbi. Ele te mandou mensagem, hein? Mandou mensagem aqui. Ele tá relaxando, tá lá. Em Itambaba, né? Tá em Itambaba, tá relaxando. Se você chegar pra ele e falar assim, Playboy do Morumbi, você aceitaria um empatezinho? Você assina? Acho que ele fecha, não fecha? Ele já mandou a abaixo-assinada aqui com não sei quantas mil assinaturas para ter o empate. Assim, contra o Flamengo. Galera da Van, todo mundo assinou. O lado, por favor, não me entendam mal, mas o lado bom do torcedor do São Paulo nesse momento é que vai jogar contra o Flamengo. Aí fala, poxa, perdemos para o Flamengo. Que não dava era para perder do jeito que perderam. Entendeu? O jogo passado. Sabe, esse é o lado que o torcedor pode... Estou falando assim, que o torcedor pode tentar entender, caso o São Paulo tenha uma derrota. Porque o Flamengo é favorito. Qual São Paulo vai chegar? Quem que vai jogar na zaga? O Arboleda? Hoje já teve faixa lá, uma faixinha tímida, mas já teve. Arboleda, Caleri e teve um outro jogador também que o rapaz colocou uma faixa lá, tá na hora de jogar bola. É isso. As referências do São Paulo já não conseguem mais, porque o Lucas está fora. O Tolói, que poderia ser um jogador que poderia ajudar, que nem o Osório, o menino que entrou agora, o Tolói seria uma referência. Porque não dá para você esperar que o Arboleda seja referência, porque o Arboleda não pode ser referência. Não porque ele está com problema com a torcida, não é isso. É que a forma como ele joga, ele não pode ser referência porque ele não sabe se posicionar. Então, para um garoto que está jogando... não tinha nem que estar mais no São Paulo, já depois isso é um outro tema. Esse é um outro tema que eu... Mas também não tinha nem que estar mais lá. Não, mas isso é um outro tema. Eu falei ontem e eu concordo com você. Mas, assim, analisando tecnicamente, o Arboleda não é um jogador que se posiciona bem. Ele se destaca, ele consegue, muitas vezes, chegar na bola pela capacidade física dele. Mas, para um menino que está chegando... O São Paulo, quem é a zaga? Qual é a zaga que vai jogar contra o Flamengo? Flamengo, pois é. O meio-campo, Pablo Maia, o Bobadilla que ainda não chegou, o Pablo Maia que infelizmente não conseguiu jogar o futebol que vinha jogando, talvez agora com o Dorival, porque o melhor momento dele foi quando ele estava com o Dorival, inclusive até cogitado para a seleção brasileira, talvez ele consiga jogar, mas os indícios são bem diferentes e vai depender do Marcos Antônio, que é o cara que faz algo diferente. Que é o do transfer ban, né? É o cara do algo transfer. Mas ele não vai conseguir jogar 90 minutos como foi contra o Atlético. Sim. E aí você vai jogar contra o Flamengo, que é um timaço, que você tira um, coloca outro do mesmo nível e às vezes até pior, porque característica é diferente. Se eu vou ficar parado, aí você pega, muda a situação, aí o Bruno Henrique, aí você fala, não, agora vai ter um cara que vai segurar um pouquinho mais, Samuel Lino, aí Cebolinha, aí você fala, meu Deus do céu. Entendeu? Então, assim, eu acho que o São Paulo... o Dorival tem que, de novo, mais uma vez, mais uma situação, a mesma situação do Dorival vem se repetindo nos últimos anos. Acelerar o processo de criar referências dentro de campo para nos momentos difíceis você ter onde se apoiar. Tá difícil, tem um cara lá na zaga que vai organizar a zaga. Tá difícil, tem um cara no meio campo que vai organizar o meio campo. Sim. Entendeu? O jogo contra o Flamengo é Danielzinho, Bobadilla, Pablo Maia, entendeu? E Marcos Antônio, fechadinho ali, espera, entrega a bola, não vamos arriscar muito, porque não é prudente colocar 4-3-3, né, Zé? Breler, William. Não, fecha. Acho que se repetir o esquema que ele usou contra o Atlético Paranaense, não parece ser a melhor saída para jogar no Maracanã, não. Não, fecha. Tem que ser o São Paulo mais reativo. Isso, eu acho que o Dorival vai pensar por esse lado, assim. Ele vai raciocinar dessa maneira, ele vai compactar mais o time, porque ele sabe que o Flamengo naturalmente vai tomar a iniciativa e essa função nova do Samuel Lino, fazendo um papel de flutuação, não estando mais como um jogador posicional pelo lado esquerdo, sendo um cara mais centralizado e às vezes até caindo mais pro lado direito, executando o papel sem a bola do Arrascaeta, sobrando com o Pedro e com a bola com muito mais movimentação. Esse jogador hoje é um diferencial coletivo no time do Flamengo. O Dorival sabe disso. E a possibilidade que ele vai ter de tirar os espaços do Flamengo é tentar tirar o Samuel Lino do jogo. E para tirar o Samuel Lino do jogo, ele tem que ter supremacia numérica no meio-campo. Por isso que eu acho que para o jogo desse fim de semana vai ser um São Paulo diferente. Breler, acabou? Não tem nem um minutinho pro Breler aqui? Acabou. Um minutinho? Se acabou. Um minutinho. Não, um minutinho para você. Só porque então você. eu falarei do Flamengo, porque Isso. o Flamengo, fazendo aquela ponderação,
Contra a Chapecoense, ok, lanterna do campeonato. Mas colocando na conta os amistosos, o Flamengo trouxe muita coisa positiva. Vai de Arrasca ou ainda não? Ainda não, seguraria até porque tem o Samanto, assim como o Palmeiras tem prudência com o Paulinho, devagar com a Arrascaeta, em breve retoma a posição de titular. Muito bem. A gente vai encerrando. Vem para São Paulo. E o Almada? Boa tarde. Boa tarde, Fabiola e os amigos do canal UOL. Pois é, enquanto o Flamengo se prepara para enfrentar o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo, também expectativa nesse final de semana aí para umas conversas do Boto com o pessoal, o staff do Almada, né, para destravar ainda mais essa negociação. Então o Flamengo segue otimista, segue se planejando aí para fazer esse avanço tático aí para trazer a contratação desse meio-campista argentino, que a gente sabe a capacidade que ele tem, sabe o talento que ele tem, já mostrou isso aqui no próprio Rio de Janeiro jogando pelo Botafogo, mas está sem espaço no Atlético de Madrid, uma oportunidade aí que pode ser concretizada pelo Flamengo, então tem uma expectativa aí nesses próximos 2, 3 dias de destravar, como eu falei, essa negociação para avançar de forma mais intensa, visando a contratação do Almada. Enquanto isso, o time hoje treinou pela manhã lá no Ninho do Urubu, né? Hoje aqui, vocês estavam falando que o Bruno estava de casaco e tal, que estava frio lá em Santos e tal. Hoje também é dia de usar casaco aqui no Rio de Janeiro, dia fechado, e o Flamengo se preparando lá no Ninho do Urubu para esse jogo contra o São Paulo. E 2 pontos de atenção, né? Um é avançar nesse recondicionamento físico do Arrascaeta, pensando, claro, em ter mais minutagem, dar mais minutagem, proporcionar mais minutos aí pro meia uruguaio, que voltou aí depois de jogar, né? Voltou a jogar depois de muito tempo, desde abril que ele não atuava pelo Flamengo, voltou a atuar no segundo tempo contra a Chapecoense. E aí vamos ver se Leonardo Jardim, aí o último treino amanhã vai servir para isso, se o Leonardo Jardim vai confirmá-lo entre os titulares contra o São Paulo ou não. O segundo ponto diz respeito a Gonçalo Plata e, consequentemente, a Lohan. Por quê? O Plata está com um problema no joelho, ele saiu reclamando de dores contra a Chapecoense. O Lohan foi quem entrou e, inclusive, fez o gol nessa partida durante o 4-0, né, ajudando a contribuir para esse goleado de 4-0 contra a Chapecoense. Mas o Plata, segundo me contam lá do Ninho, tem um problema no joelho, é uma tendinite, não é das tendinites mais graves, mas é uma tendinite que traz sim um incômodo para o jogador. Essa dor ela pode ir variando de intensidade de acordo com o esforço, de acordo com repetição de movimentos ali que vão exigindo do joelho essa força, essa atividade ali, e o Plata já veio com essa dorzinha aí, sentiu lá, jogando no sintético e tal, nem dá para atribuir diretamente a isso, mas essa dor, essa tendinite voltou a incomodar o Plata, por isso que ele pediu a substituição. Então, tá fazendo tratamento, o departamento médico está de olho aí para ver se essa dor vai dar uma aliviada nesses próximos dias, digo amanhã, sábado, para ver se ele domingo está pronto para ir para o jogo ou não. Então, hoje, o cenário do Plata é uma grande interrogação, é uma dúvida para a partida, e aí porque eu mencionei o Lohan, porque vai que, né, se faltar de novo gente ali, já que o Carrascal também está suspenso, o Luiz Araújo é o outro machucado, Paquetá também está machucado, então pode ser que sobre alguma coisa ali para o Lohan, mas tem que entender também como é que o Jardim vai montar esse quebra-cabeça. Se tiver Arrascaeta, de repente ele pode jogar Samuel Lino pro lado direito, enfim, fazendo as organizações desse time ali com os talentos que o Flamengo tem pensando nessa partida pelo Brasileirão. Então é isso, foco no mercado. Além, claro, do Almada, o Flamengo tem outras frentes aí, que, enfim, a diretoria guarda com chaves de forma mais seguras aí, a senha para descobrir esse cofre dessas negociações ainda está meio difícil para a gente, mas o Almada é fato, é público, e é notório que o Flamengo também, né, pelo que me contam aí, vai tentar esse avanço no final de semana. Tem proposta do Flamengo por Luiz Henrique? Fiz essa pergunta ao empresário do atleta, o Júnior Mendonça, e essa pergunta tem muito a ver com o que foi especulado nos últimos dias, de que os representantes do Luiz Henrique teriam oferecido o atleta ao Flamengo. A informação sobre essa sugestão teria partido ou não? Partiu do Pilhado. Perguntei ao Júnior Mendonça em que pé estava essa história, e ele primeiro garantiu que essa sugestão não partiu dele. Pode ter partido de um outro intermediário. Aí eu fiz a questão sobre a possibilidade de o Luiz Henrique virar jogador do Flamengo, abre aspas por empresário. Não temos negociação com o Flamengo pelo Luiz Henrique. Hoje há algumas sondagens, todas da Europa, mas sem nenhuma oferta de time algum. Diante desse cenário, com o Flamengo avançando para a contratação do Almada e buscando um ponto em um atacante, é de se imaginar que se o Luiz Henrique fizesse parte dos planos do Flamengo, que as negociações já teriam sido abertas. Então,
acho que dá para descartar o nome do Luiz Henrique como uma das opções do Fla, apesar da busca por reforços para a posição. Isso tem muito a ver com a vontade do Zenit em só negociar o Luiz Henrique por 40 milhões de euros, algo que o Flamengo não está disposto a gastar. Para completar o noticiário rubro-negro, há uma especulação nova de que Eric Pulgar pode parar no Mônaco, a pedido do Felipe Luiz. Você sabe, a multa rescisória no contrato do Pulgar para propostas do exterior é de 4 milhões de euros, mas Thiago Escuro, executivo de futebol do Mônaco, assegurou que o Pulgar não será contratado. Então, nação rubro-negra, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Vimos aí bastante informações a respeito do Mengão, que joga no domingo, né, contra o São Paulo. Flamengo, que é vice-líder, tá ali na cola do Palmeiras, tem uma partida a menos. E vamos torcer para o Mengão sair vitorioso no Maraca, né? Sem dúvidas alguma. Deixa aí nos comentários a sua opinião. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sino para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, até o próximo vídeo.